A magia, dia 6. Bom dia. A magia, dia 6. Bom dia. Vamos aguardar vocês entrarem. Olá. Ju. Querida, tudo bem, meu amor? Que bom que você tá aqui também. Hoje a gente vai falar de a magia no trabalho. Só para vocês saberem aí qual é o assunto. A magia no trabalho. Bom dia. Vou esperar um minutinho. Enviem. Enquanto isso, vamos convidar outras pessoas. Vai aqui na setinha, no aviãozinho, e vai enviando para outras pessoas. Por favor, pra gente trazer mais pessoas para ouvir sobre isso. Eu acho esse assunto um assunto bem importante. A magia no trabalho. Ai, já tem um barulho aqui. Já estou enviando. Obrigada. Já pensou se todo mundo praticasse a magia nos seus trabalhos? Como a vida seria mais agradável para todo mundo? Porque a maioria das pessoas passam mais tempo nos seus trabalhos do que em casa. Então, e assim, nós estamos aqui uns pelos outros, né? Então, bom dia. Então, também tem isso. Alguém te atende, sei lá, que a pessoa é não importa, um funcionário de uma empresa, que você precisa dessa empresa. Como seria maravilhoso se todo mundo estivesse praticando a magia no seu trabalho e realmente também aí a gente vai para um nível um pouquinho mais profundo, fazendo o que ama, né? A gente vai perceber que existe uma caminhada, né, em relação a a nossa missão do servir. Eu dou uma imersão, gente, que se chama Imersão Bloom, onde a gente vê as nossas 6 missões de vida. Uma das missões, é sobre o nosso servir, né? Sobre o nosso trabalho. Como é que a gente pode estar alinhado com isso no tema trabalho? Então, percebam que é uma das coisas importantes, porque aqui nós estamos uns pelos outros, né? E aí existe um questionamento. Nossa, mas eu tenho certeza... Primeiro me conta aí, você que tá ao vivo, daqui a pouco o pessoal vai chegando, vai acordando, mas eu vou começar, porque hoje também tem compromissos aqui, tem horários. Hoje, você trabalha com algo que é o seu propósito de vida, assim, que você sente que é o seu propósito de vida, que você fala, cara, eu tô aqui no lugar onde eu deveria estar, talvez não no nível, tá? Que você deveria estar, às vezes você tem esse desejo de crescimento, mas você fala assim, cara, eu tô onde eu deveria estar, isso aqui é o que eu deveria estar fazendo em termos de ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Me conta se sim ou não. Quero saber. Essa é uma pergunta importante pro dia de hoje, para eu saber também como é que eu vou conduzir aqui, perceber vocês. Bom dia, pessoal chegando. Então, me contem aí se vocês sentem que vocês já estão vivendo o propósito de vida de vocês. Gente, lembrando que essa história do propósito de vida, ela não é sobre o trabalho, tá? Lembra que ela não é sobre o fazer, é sobre o ser, tá? Não. Quem respondeu não, vocês estão com esse desejo
Vocês já estão com esse desejo de fazer algo mais alinhado com a sua alma? Ou não, tá tudo bem, não tô, sinto que não estou no meu propósito, nesse tema trabalho, mas tá tudo bem. Contem aí. Sim. Tá, Verônica, sim. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, já dando um spoiler aqui sobre esse assunto, que não tem nada a ver, mais uma vez, só com a magia, já vou expandindo para muito mais, né, para muito mais conhecimento. Esse é um tema, esse tema, às vezes a gente já tem clareza, né, de para onde a gente quer ir, do que a gente está querendo manifestar na nossa vida profissional. Às vezes a gente não está, mas esse primeiro passo é a gente olhar para isso e falar, não, então eu vou descobrir, porque eu vou fazer um plano e vou para lá, vou me encaminhar para lá. Né? Às vezes é um plano curtinho, um plano de médio prazo, que não seja de longo prazo, né? Porque a vida acontece no agora. Olha só, então tá. Primeiro a gente tem que saber que o nosso propósito de vida, né? Eu não vou me aprofundar nisso. Eu dou uma imersão chamada propósito de vida, só pra vocês terem noção, é um workshop de uma manhã inteira, são 5 horas, 4, 5 horas a gente trabalhando isso. Trabalho isso na mentoria individual também, vou começar um trabalho agora, semana que vem não, amanhã, quarta-feira, com uma cliente, que já é uma cliente minha há muito tempo, né? Dela se alinhar mais agora num outro momento profissional do propósito de vida. Legal. Sandra, você já é psicóloga? Você só não atende ou você pretende ainda fazer uma faculdade para isso? Só para eu entender aqui, porque eu vou usar você para trazer conteúdo e consciência para as pessoas. E aí, então eu tenho bastante experiência com isso. Primeiro porque eu fiz isso na minha própria vida, né? Eu fiz transição de carreira e tudo mais. Falando desse tema. E eu tô sempre buscando. Nesse exato momento, gente, eu tô buscando um alinhamento em relação a isso também, tá? Só pra vocês entenderem. Mais alinhamento, né? Eu tô aqui nesse propósito, mas eu tenho buscado mais alinhamento com uma nova pessoa que eu me tornei nos últimos tempos, tá? Então, a magia no trabalho se você tá feliz ou não tá feliz. Pretendo fazer uma faculdade, tá? Legal. Mas eu quero te dizer que talvez, não tô questionando a tua decisão, tá? Mas talvez existam outros caminhos mais curtos para você poder viver isso, que não seja uma faculdade de 5 anos. E eu não tô falando para você fazer isso ou aquilo, mas eu às vezes vejo as pessoas se afastando muito, jogando para um futuro, que aí fica uma coisa muito longe, muito complicada, porque querem fazer uma faculdade para começar a atuar. Porque nesse caso dessa faculdade, por exemplo, você precisa estudar 5 anos para atuar como psicóloga, por exemplo. Se você se tornar uma terapeuta e mesmo assim quiser fazer a faculdade de psicologia paralelamente, você não precisa esperar 5, 6 anos para começar a trabalhar, entendeu? Com isso, para começar a viver isso. Então, vale a pena você pensar na possibilidade de entender um pouco sobre esse mundo terapêutico. Mesmo que você queira fazer a faculdade, para que você comece, né? Se você já tem esse desejo, se você já tem esse entusiasmo, por que não começar a viver isso? Não daqui a 5 anos, sabe? Mas agora. É possível, tá? A minha formação para consteladores, por exemplo, é de 1 ano, né? Existe formação para terapeuta até de 1 dia, que é claro que a pessoa não se torna um terapeuta capaz de ajudar tanto o outro. Mas já consegue fazer algum trabalho, mas aí são trabalhos mais energéticos, tal, que você não precisa de tanto conteúdo teórico, né? Pra fazer. E isso não significa que a pessoa não possa também, não, mas eu faço questão de fazer uma faculdade de psicologia. Você vai lá e faz. Mas você não adia tanto, né? Como se só quando você terminar isso é uma coisa que o nosso ego faz também, sabe? Adiar os nossos sonhos, adiar os nossos planos, contar histórias pra gente de que essas coisas estão muito distantes, que a gente precisa de muito
que tem uma distância muito grande, né, entre onde você está e onde você quer chegar. Então, gente, a pergunta hoje, o nosso tema hoje é o trabalho, a magia no trabalho. E aí eu tô perguntando se vocês estão no propósito de vida de vocês, né? Lembrando, já começando um conteúdo que nem é a magia, que vocês... o propósito da nossa vida é ser quem a gente é, antes de mais nada. Esse é o primeiro propósito da nossa existência. Ser quem a gente é, né? É ir se conhecendo e se trabalhando e fazendo escolhas alinhadas com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso verdadeiro eu, não com esse nosso falso eu, que é essa história que a gente conta, que a gente é a partir das nossas dores, dos nossos traumas. A gente é quem a gente é. Como é que a gente percebe que a gente está sendo quem a gente é? Em algum nível e cada vez mais. Primeiro, uma sensação de liberdade, felicidade e alegria. Cada vez mais, né? Pode não ser o tempo todo, mas cada vez mais. Segundo, um bom sinal disso é quando você consegue dizer não para muitas coisas. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Porque pra gente dizer não, a gente tem que ter clareza de várias coisas sobre a gente, dos nossos valores, do que é importante pra gente, do que é inegociável pra gente, nas nossas relações, no nosso mundo, né? Porque pensa, as oportunidades e as coisas passam pela nossa vida. Desde um compromisso, né? Onde você vai estar ali com a sua presença, sei lá, eu quero ir para esse lugar, eu quero tirar o meu dia inteiro, investir um dia inteiro da minha vida para estar num lugar, para estar numa pessoa. E aí é isso. Quando a gente está num trabalho que a gente não tá feliz, né, que a gente não tá alinhado, que a gente não tá grato, que a gente não compreendeu ainda o que a gente está fazendo ali, de verdade, num nível assim de essência, né, num nível profundo, a ponto da gente se sentir grato e feliz de estar ali, mesmo quando esse ainda não é o trabalho que a gente quer manifestar na nossa vida. Preste atenção nisso que eu tô falando. Para você se sentir grato, para você fazer a magia no seu trabalho e você se sentir feliz exatamente onde você está, você não precisa estar no trabalho mais alinhado com a sua essência ainda, tá? Olha lá, essa é a minha dificuldade de falar não. Olha como é que as coisas vão se encaixando, né? Alguém mais tem dificuldade de falar não, de perceber essa questão do limite? Isso é muito importante. É um dos passos mais importantes da vida. Mas às vezes a gente não tem força e disciplina para dizer não, porque a gente nem sabe qual é o nosso sim. A gente de fato nem sabe o que a gente quer, sabe? A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que é importante pra gente de verdade. Quando a gente... Vamos lembrar do desenhozinho que todo dia eu trago pra vocês, né? Você nasceu numa determinada família, numa família perfeita pra você. Todos nós nascemos... Gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que a gente nasceu na nossa família? Tem um propósito, né? O nosso Criador não erra. A vida não erra não, tá? Tá tudo certo. A gente nasceu exatamente onde a gente... Ó, tem muita dificuldade, tá? Essa história do dizer não é uma questão de autoestima mesmo, tá, gente? O processo da gente construir, da gente ter uma autoestima elevada, uma boa autoestima, né? Uma auto por si mesmo, uma estima por si mesmo, a gente ter essa ser, viver esse estado de ser, de quem se ama, se respeita, se estima, né? Eu tenho estima por mim. É uma coisa que a gente pode construir se a gente não recebeu esse conhecimento. A maioria das pessoas não aprendeu a se amar. Por que a gente não aprendeu a se amar? Porque talvez as pessoas que nos criaram não sabiam se amar também. Então, assim, quando os nossos pais têm uma autoestima mais elevada, provavelmente eles vão criar filhos com autoestima mais elevadas. Por isso que quando a gente tem filhos com intervalo muito grande de tempo, como eu tive, por exemplo, a gente vira uma mãe num determinado momento, se a gente está em estado de crescimento, né? Se a gente está se trabalhando para evolução. E depois, sei lá, 10, 15 anos depois, você já é outra pessoa. Você cria outra... Você educa de outra forma. Inclusive,
Se eu não tinha autoestima e depois eu tenho uma autoestima melhor, né? Eu vou criar pessoas, vou criar seres diferentes, com certeza, tá? Ó, não tô no trabalho que quero, mas estou feliz e satisfeita porque eu tô fazendo um combinado com o universo que é só um caminho, beleza? Então, mas tem que saber pra onde você tá indo, né? Tipo, mesmo que a gente no meio da estrada queira mudar o plano, não tem problema. A gente tá sempre com um plano aberto na existência, né? Porque a vida às vezes convida a gente para outras coisas muito melhores. E a gente tem que estar aberto a esse fluxo. Mas maravilhoso. Desirê, maravilhoso. Tá? É isso que a gente vai trabalhar hoje, né? De seja lá onde a gente esteja, que a gente possa ser grato, que a gente perceba o que tem ali pra gente. Deixa eu contar uma historinha pra vocês sobre essa minha história de transição e como é que eu consegui mudar tudo isso a partir de um certo ponto com leveza. Bom dia! A partir de certo ponto com leveza. Eu trabalhava num lugar, num determinado lugar, numa determinada área. Eu fiquei contratada ali por uns 10 anos. Dentro desses 10 anos, não trabalhei os 10 anos, porque eu tive um afastamento por psiquiatria, depressão, transtorno de ansiedade, tudo isso. Então, eu fiquei um tempo desses 10 anos, bota aqui uns 2 anos afastada, tá? No total, porque eu renovei, eu saí, não sei o quê. E também porque eu engravidei. E dentro desse trabalho que eu fazia, que era na aviação, a gente não trabalhava grávida, não podia. Então, eu fiquei aí mais 1 ano e meio, mais ou menos, afastada, em casa, grávida, e depois na licença maternidade. Mas quando eu engravidei, eu nunca mais voltei para esse trabalho. Eu já tinha acessado que eu não queria mais trabalhar, eu já estava alinhada com o meu propósito de vida. Antes de eu engravidar, mais ou menos... Deixa eu ver quanto tempo antes de eu engravidar. Cara, acho que uns 3 anos antes de eu engravidar. Eu já estava alinhada, eu já sabia o que eu queria fazer. 2 anos, talvez, sei lá. Ali, gente, naquele momento em que eu entendi o que eu queria fazer, eu comecei a me planejar. E o meu plano era esse. Como eu queria ter mais um filho, meu plano era... Vou engravidar aqui dentro, vou ter esse 1 ano e meio de licença, vai ser o tempo para eu me estruturar aqui fora, para eu começar a ter mais clientes. Parará, parará. Olha o plano que a gente faz. A gente tem que estar aberto. Só que para eu me tornar a pessoa que vivia tanta abundância assim, porque é uma abundância imensa a gente trabalhar com algo que a gente ama e que é o chamado da nossa alma, que é a nossa missão de vida. É muita prosperidade isso. Porque a gente sai totalmente do sacrifício. A maioria das pessoas que eu conheço veem o trabalho como um sacrifício. Veem o trabalho como um lugar assim, não, eu tô aqui porque eu preciso de dinheiro. Não é porque eu gosto também. Né? Não que quando a gente queira, a gente recebe a partir daquilo. Tipo, eu trabalho numa coisa que é o meu sustento, né? Hoje. É onde eu troco essa energia do dinheiro. Mas eu amo fazer o que eu faço. Então, isso é muito maravilhoso, tá? E isso é pra todo mundo. Todo mundo pode escolher esse caminho de... Né? Pode não ser hoje, mas pode ter uma decisão hoje que te leve pra lá. Você vê que eu demorei um tempo pra fazer todo o processo, né, da transição. Eu tive que estudar, eu tive que fazer uma formação, eu tive que fazer várias formações, que na verdade eu fiz várias. Eu tive que... E principalmente, né, a gente se preparar na nossa mente pra isso tudo. Porque como a maioria das pessoas no planeta estão em busca de estabilidade, né, que é uma ilusão, não existe estabilidade aqui. As leis universais já te explicam que estabilidade é algo que não existe. Você tem que buscar estabilidade dentro de você, no seu estado emocional. Não tem nada fora de você que possa te dar estabilidade, né? Parece que sim, mas não tem. A gente está num universo de muito movimento. Tudo vibra o tempo todo. A lei da vibração fala isso. Tudo vibra o tempo todo. Então, em volta da gente, dependendo do que a gente quer fazer, né? Como um reflexo exato do nosso mundo interno, aparecem pessoas que você respeita a opinião, pessoas que você ama, pessoas que te amam de verdade. Não é verdade que elas não te amam, elas te amam sim. Te dizendo que você não deveria fazer isso, porque ali você tem isso, você recebe isso, você tem uma coisa, uma certeza
entre aspas, você tem, sei lá, um plano de saúde, você tem, né? Então, é o caminho, às vezes, da pessoa que vai empreender, né? Vai empreender, que foi o que eu queria fazer. Eu queria a minha autonomia, eu queria eu ser dona da minha vida, do meu horário, do meu tempo, do meu dinheiro. Então, isso causa uma insegurança em quem tá em volta de você e vê isso acontecendo, né? É louco isso, como é que a gente vive fazendo projeções uns nos outros. Porque se uma pessoa toma uma decisão de um caminho como esse, por que você se incomodaria com a escolha da outra pessoa, né? Se é essa pessoa que vai pagar os preços por isso. Pagar os preços emocionais, pagar os preços da instabilidade. Aí você, às vezes a pessoa conta uma história, mas é porque eu vou ter que te ajudar se você não conseguir e tal. Mas não é, porque isso mexe com o mundo emocional da pessoa, né? Com as próprias crenças das pessoas. Por isso que a gente fala, quando você fala de alguém, eu tô vendo que você tá falando de si mesmo. Parece que você tá falando de alguém, mas você não tá. Você tá falando de você. Eu conheço muito você. A gente conhece muito alguém quando ela tá falando de outras pessoas, tá, gente? Já falei isso pra vocês. Então percebam também os seus julgamentos, os seus pontos de vista, suas opiniões sobre a vida dos outros, porque isso já está falando sobre você, sobre as suas inseguranças, sobre os seus pontos de vista. Parece que você está julgando o outro, mas você está falando de você. Obrigada, querida. Agradeço pelo elogio. Bem-vinda. Então, isso é muito importante a gente perceber isso. Eu acredito que, em primeiro lugar, para que a gente possa se trabalhar, tá? Em qualquer tema. Hoje a gente está falando de trabalho, mas em qualquer tema que você possa perceber quando você está julgando alguém ou falando da vida de alguém, que você possa pegar tudo isso e mudar essa frase, sabe? Quando você fala, nossa, essa pessoa é tão preguiçosa, sei lá, dando um exemplo. Como seria eu falar que eu sou tão preguiçosa? Como seria eu olhar para uma parte minha que está embaixo do tapete e que eu estou tentando desesperadamente controlar e por isso eu projeto esse julgamento no outro? Como seria eu fazer isso, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, pra gente perceber que as pessoas também projetam coisas na gente. Então, muitas vezes a opinião de alguém, ou seja, alguém falando algo, dando um palpite na sua vida, é a mesma coisa. Essa pessoa tá falando das limitações dela, entende? Então, a gente pode ignorar o que falam sobre a gente. A gente não tem que levar em conta tudo que falam sobre a gente. Cara, ninguém sabe a jornada de ninguém. Ninguém sabe a história de vida de ninguém. Mesmo assim, uma pessoa muito próxima, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu marido. A gente tem uma jornada interna muito pessoal, muito nossa. Por isso que, assim, quando a gente vai tomar grandes decisões, beleza, a gente conversar com alguém que a gente confie, né? Às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu vou tomar uma decisão grande na minha vida, eu digo assim, a maioria das decisões, na verdade, eu não peço a opinião de ninguém. Por quê, gente? Não é porque eu não confio em ninguém. Eu confio, tá? E muitas vezes eu peço a opinião e aquilo ali me clareia. Mas essas opiniões têm que ser de pessoas que estão muito mais conscientes do que eu. Ou iguais a mim, ou muito mais conscientes do que eu. E cuidado, porque às vezes parece que a pessoa está mais consciente que você e a pessoa não está. A pessoa também, muitas vezes, se ela não tiver um grande preparo para isso, não estivesse trabalhando muito, ela vai te dar uma opinião. E a opinião dela é algo baseado nas crenças dela. Ela também tem crenças. Pensa, gente, que eu tô aqui no meu mundo e eu tenho as minhas crenças, né? Eu tenho minhas crenças limitantes também. Tudo que eu penso sobre o mundo. Então, Ana, mas você trabalha há séculos. Sim, eu tenho provavelmente muito menos do que a maioria das pessoas. Mas tem algumas coisas ainda. Óbvio. Eu me trabalho todos os dias para isso, para ir, né?
me tornando quem eu sou. Eu também estou nessa exata jornada, igual vocês. Cada um de nós aqui num degrau. Mas, e num degrau em cada tema da vida, ainda tem essa. Porque às vezes você já caminhou... Eu tô num degrau muito alto na questão do trabalho, né? De não ter essas crenças sobre algumas coisas, mas tô num degrau mais baixo no tema maternidade. Aquilo ali eu tô me trabalhando, já é uma coisa que foi mais desafiadora pra mim, entendeu? Então, assim, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Por isso que a gente só pode se comparar com a gente. Agora, pra gente ser uma boa conselheira pra gente mesmo, a gente precisa estar num trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque o ego, que é essa parte nossa limitada, né? A Ana em si, embora a gente possa trabalhar pra gente ter um ego, uma boa personalidade, boa assim, não gosto do bom e mal, mas que nos favoreça, que favoreça a nossa existência, né? É possível, mas o único bom conselheiro, na verdade, pra gente, é a nossa essência. É a nossa essência divina. É o ser infinito que tá por trás dessa roupinha de carne aqui. Porque a roupinha de carne, ela sempre vai pensar em caminhos e opções muito limitados. E a nossa essência, ela vai se conectar com as infinitas possibilidades, que é justamente algo que a gente ainda não conhece, por isso a gente sente medo. O ego sempre vai ter medo do novo e do desconhecido. Mas, olha, pensa aí na sua existência, na sua vida. Você tem sonhos, você tem desejos. Esses sonhos e esses desejos você ainda não conhece, você ainda não viveu, certo? Mesmo que você, vamos supor, você tem não, Ana, eu já vivi, porque eu tô casada aqui com esse cara. E, nossa, quando a gente se conheceu era muita felicidade, a gente era muito feliz, e aí a gente agora tá numa merda de um relacionamento e eu queria voltar pra isso. Beleza, mas não existe mais voltar pra isso. Não existe. Então, o que você deseja, que é um relacionamento mais saudável, mais feliz, você ainda não conhece essa exata experiência, porque nada se repete. Sim, a gente sempre vai ter resistência para quebrar nossos paradigmas, porque é o desconhecido. E essa parte nossa, que é o ego, ela sempre vai falar que o desconhecido é perigoso. Você não conhece, fica onde você tá. Enquanto a nossa essência, né, a nossa alma, tem fome de crescimento. Porque o único interesse da nossa essência, da nossa alma, é crescimento e contribuição. Olha que legal. O interesse da nossa alma é crescer e contribuir. E o interesse do nosso ego? Reconhecimento, que é palminho o tempo todo. Enfim, tá sempre conectada. Tem algumas coisas aí que eu não vou entrar hoje, tá? Depois eu conto isso pra vocês. Mas é importante se saber por que causa tanto desconforto crescer. Por que esse processo de expansão da consciência, principalmente quando a gente começa, ou em vários momentos, ele causa desconforto. Porque quando você quer dar um passo rumo ao desconhecido, que é justamente para onde você tem que ir, a gente está sempre indo para o desconhecido. O nosso próximo capítulo da nossa vida é um lugar desconhecido. Essa vida aqui é uma aventura, gente. Pensa num filme. Vamos pensar na nossa vida como um filme? Pensa como é que um filme que conta a história de alguém, que conta a história dessa personagem, que é você, que sou eu aqui no meu universo, e é você no seu universo. Perceba como, quando o filme começa, a gente não sabe onde aquilo vai parar. Sempre tem uma jornada onde essa personagem principal, né, começa a viver, tem uma história ali, que geralmente é uma história que tá meio rotina, meio morna, e de repente acontece uma coisa muito louca, né, que geralmente é um problema, geralmente é um obstáculo, e isso causa um desejo nessa pessoa. Sei lá, o desejo do super-homem. O desejo do super-homem é acessar a potência dele, que ele vai ter que acessar para realizar o desejo que ele tem de ajudar as pessoas.
né? Ele se transforma, ele sai de um cara, um nerdzinho ali, um jornalista, pra um super-herói que voa, né? E combate o crime no mundo, sei lá, eu não sei exatamente a história do super-homem. Eu sei assim, gente, como espectadora, mas eu não lembro agora da história todinha, tá? Mas eu, enfim, só porque eu estiver errando uma parte da história, peguem a lição por trás disso, tá? Não vamos nos prender a detalhes. Então, a nossa história também é essa jornada. É a jornada de nos tornar quem somos, na nossa maior potência. E isso é movido pelo nosso entusiasmo, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos. Então, se você tá numa vida que você não tem nem vontade de acordar, ou que é um grande sacrifício ir pro seu trabalho, né? Tipo, puta que pariu, cara, que saco esse trabalho, sabe? A gente... É bom, cara. Você merece. Você tem direito divino de viver uma existência onde você é feliz. Só que qual é o erro da gente? A gente às vezes acha que para mudar coisas, a gente vai só desejar essa coisa e a gente vai atrás dessa coisa. E não é assim que as coisas funcionam nesse universo. A gente não persegue as coisas que a gente quer. Não é sobre perseguição. É sobre ser para ter. Lembra? Quem lembra do ser para ter? Quero saber se vocês estão comigo. Quem já entendeu isso profundamente, do ser para ter, escreve eu. E quem não entendeu, escreve não entendi ainda. É provável que a gente não entenda tão profundamente isso ainda. O ser para ter. A nossa vida, a vida que a gente já está vivendo hoje, ela já é uma materialização, ela já é uma manifestação do nosso estado de ser atual. Que bom, querida, você veio porque eu fiz uma super oração aqui antes de começar. Sempre me colocando à disposição e falando aqui com o Criador. Divino Criador, que trouxesse as pessoas que precisassem, né? Participar disso e que pudessem realmente se beneficiar desse conteúdo hoje. Que bom que você tá aqui. Não foi aleatório. Você vê, a gente não precisa ir atrás das pessoas. A gente não precisa ir atrás das coisas. A gente não precisa perseguir. A gente precisa se tornar, né? A gente precisa ser. E as nossas intenções, né, que vêm do nosso coração, elas são um estado de ser. Então, eu sei que às vezes, quando a gente ouve isso, ai meu Deus, o propósito, como é que eu me torno o que eu sou, todas essas consciências que a gente está tendo nesses dias, né? Pra quem não sabe, pra quem chegou aqui pela primeira vez, tá aqui, caiu de paraquedas, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo pela terceira vez esse ciclo, né? Eu fiz em 2021, 2023 e agora estamos repetindo aqui em 2025. Um ciclo de 28 dias dessas lives, que é uma prática chamada A Magia, que vem desse livro aqui. Então, na verdade, eu nem toquei no livro ainda. Eu tô falando sobre o tema que ela me traz e no final eu vou te ensinar e vamos fazer juntas e vou te ensinar a prática do dia. Se você fizer as práticas todos os dias, você vai ver uma grande mudança aí no teu universo, na sua vida, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui. Então amanhã eu estaria aqui também às 7h07 e as lives anteriores, as 5 primeiras, estão lá no meu feed. Você pode assistir, faz um Netflix, como se diz, no final de semana, né? Assiste quando você puder, vai lá faz as práticas, isso é muito importante, tá? Conhecimento, assim, sem prática não serve pra nada, só pra deixar a gente ansiosa e confusa. A gente tem que praticar. Então, seguindo aqui o desenho, eu sei que muitas vezes a gente olha, vai tomando consciência, vai acessando consciência e a gente fica assim, meu Deus, mas por onde que eu começo? Mas eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, por onde que eu começo? Não sei o quê. A gente fica um pouco assim, né? Mas você pode começar pela decisão de fazer essas mudanças dentro de você. Então você joga uma intenção, sabe? Você fala assim, universo, sei lá com quem que você conversa aí no seu mundo. Com quem que vocês conversam? Escreve aí. Vocês falam com Deus, vocês falam com o universo, vocês falam com a vida, vocês falam com quem? Me conta.
Quero saber como é que vocês chamam essa fonte criadora de tudo que é. Criador, divino criador, presença divina, consciência de luz, inteligência infinita, universo, tá? Cada um chama, tanto faz, tá? Mas você pode jogar essa intenção, né? E falar, olha, eu escolho, eu decido que eu quero aprender isso, isso, isso. Eu decido que eu quero viver um trabalho alinhado com a minha essência. Eu decido, qualquer coisa que você queira, gente. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é um... Voltei? Travou aqui, me digam se voltou, se vocês estão me ouvindo. Então, o primeiro passo não é uma ação. O primeiro passo é uma decisão. Voltou, né? O primeiro passo é uma decisão. É assim, cara, eu não sei o que fazer com essa dor que eu tô sentindo, eu não sei o que fazer com essa sensação de que eu tô perdida. Eu já tentei muitas coisas. Percebam que uma pessoa que consegue resolver uma coisa, né, fazer uma mudança na própria vida, ela já tentou muitas vezes. Se ela conseguir, na hora que ela consegue, cara, ela já tentou muitas vezes. Você pode saber disso, tá? Por quê? Porque aquilo a que a gente tem mais resistência é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Traduzindo, a coisa que é mais difícil para você fazer na sua vida, esse é o seu caminho de prosperidade, na sua existência. Essa é a sua maior missão. Não é no fácil. O fácil a gente continua fazendo, já está internalizado, já me trabalhei nisso, já me tornei isso, tá? O fácil, vamos manter o fácil que ainda faz sentido, né? Mas e o difícil, que eu já tentei várias vezes? Continua. Aí está o seu trabalho. Quanto maior a resistência, maior é a tua missão nisso. Maior é o que vem por aí depois dessa barreira invisível, né? Essa barreira do terror, que é uma barreira mental, que se traduz em barreiras físicas, que se traduz em obstáculos físicos, mas que no final das contas eu te prometo que é uma barreira mental. É uma limitação mental que você tem. Então, se o seu negócio é na área da saúde, se tá sempre doente, se tá sempre encalacrada no corpo físico e tal, cara, ali é o seu trabalho. Não tô querendo dizer que você precisa passar por isso para evoluir. Não é isso. Sai dessa mentalidade de sacrifício, de se limpar através da dor. A gente tem que estar disposta a se limpar, né, de dissolver essas barreiras mentais através de qualquer coisa. Eu esqueci de anotar uma frase que eu acessei ontem e que eu falei ontem, né? Pra mim, pra vida, pro universo. Que eu falei assim, eu quero ver. Custe o que custar. Custe dor, custe qualquer coisa. Eu não escolho que seja pela dor. Mas se me custar dor, eu topo. Eu não quero saber o que vai me custar. Eu quero ver. Eu quero ver qual é a verdade por trás disso que não está fluindo na minha vida. Eu quero ver, eu tô pronta. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto você se declarar disponível para isso, tá? Vem cá. O que vocês estão falando? Deus, universo. Muitos chamam de universo. Pensei que a primeira coisa que veio mais difícil para mim é lidar com a minha mãe. Eu tento muito, mas é sempre mais difícil. Então, meu amor, você tem que vir pro mundo da constelação familiar. Mentira, você não tem que nada. Mas eu te sugiro que você venha para um caminho da constelação familiar. Pô, eu sou consteladora, eu sou formadora de consteladores. Você tá no lugar certo, foi por isso que você veio parar aqui, tá? Lembra da minha oração de hoje de manhã? Existem muitos caminhos para você resolver isso, tá? Mas eu não conheço nenhum caminho, tão potente quanto a constelação.
e os saberes, né, sistêmicos, os saberes da constelação, esse jeito de enxergar o mundo. Eu não conheço. É realmente cirúrgico, sabe? Pois é. Então, você também deve estar pedindo por isso, né? Porque é assim que o universo funciona, gente. É como se aqui... Pensa no universo como uma pessoa, vamos supor. Ele estava aqui do meu lado passando um scanner. Deixa eu ver o que essa mulher quer da vida hoje. O que ela quer viver hoje? Passou meu scanner, né? E aí, beleza. Se dentro dos meus desejos, das minhas intenções do dia, isso inclui outros seres, eu quero ajudar. Eu quero ser um canal pro todo, né? Para ajudar as pessoas a saírem de estados de sofrimento, para expandirem sua consciência e tudo mais, que é como é o meu trabalho. Esse scanner é passado no universo inteiro. Quem tiver alinhado vibracionalmente com algo que eu, Ana, nesse ponto do momento, posso entregar, é atraído para mim, a gente meio que se encontra. É por isso que nada é por acaso, né? Os relacionamentos amorosos, as relações... E até as relações de mãe e filho, né? Pais e filhos, ninguém nasce de uma mãe exata, por acaso. Essa alma queria evoluir num determinado tema e nasce exatamente na família que vai ajudá-la a fazer esse processo de evolução. Por isso que, assim, não existe erro. Inclusive, tô falando também de você agora, né? Em relação à sua mãe. Sua mãe é a mãe certa pra você. Sua mãe é a mãe perfeita pra você. E mais uma vez, ela tá sendo uma personagem para te ajudar no seu processo de acessar a sua prosperidade, né? Minha mãe é o maior desafio da minha vida. E é por isso que você está resistindo tanto a ele, porque você não tem ideia do que vem depois dessa barreira. Eu posso te dizer... Porque eu tinha uma barreira similar com o meu pai. Foi por isso que eu me tornei consteladora há alguns anos atrás, né? Já tô aqui fazendo isso há, sei lá, 9 anos, eu acho. Acho que é isso. E o tanto de maravilhas que vieram, que eu pude viver na minha existência depois que eu quebrei esse muro, que era a minha relação com ele, tá? A constelação traz uma reconexão com a sua ancestralidade. Exatamente. Você entra em harmonia com a sua história. Porque quando você briga com a sua ancestralidade, né? Você não aceita, você julga, você fica fraca. Você segue pela vida, digamos, capenga, digamos, sem a força, sabe? De caminhar para onde você vai. E quando você se reconecta, se realinha, entra em harmonia e em paz com o que foi, né? Não importa se está vivo ou está morto, tanto faz a menor diferença se essas pessoas estão vivas ou mortas, tá? Você segue forte no bom sentido, você segue pleno, você vai pra vida cheio, você vai pra vida preenchido, você não vai pra vida igual um mendigo querendo coisas, você já vai pra vida sendo a sua metade da laranja. Você não vai igual um mendigo emocional. Quando a mãe não quer contato com você, o que fazer? Essa pergunta é muito aberta, né? Tem mães que não querem contato com seus filhos. E se essa é a sua mãe, primeiro é aceitar que ela não quer contato com você, né? Isso, aceitar, não é arrancar fora o desejo de talvez você querer ter contato com ela, né? Mas é você olhar pra dentro de você e falar o que em mim eu posso trabalhar pra resolver essa situação. E, em primeiro lugar, Daniela, decidir, falar assim, eu vou resolver a minha história com a minha mãe. Eu escolho, eu não sei como que eu vou fazer isso. Não vai ser das maneiras que eu já tentei, não vai ser forçando, não vai ser fazendo o que eu já fiz. Mas você vai falar, universo, eu escolho, eu decido me reconciliar com a minha mãe. E essa reconciliação você tem que estar ciente de que ela é uma reconciliação interna.
porque isso não te garante que a sua mãe vai querer voltar a ter contato com você. Eu não tô te fazendo essa promessa. Mas eu tô te fazendo uma promessa que se você fizer essa decisão e essa escolha de se reconciliar com ela, é com ela como ela é. É você entrar numa reconciliação dentro do seu coração que vai te trazer muita paz, seja qual for a decisão dela. Você não mexe mais na decisão dela, você mexe na sua vida, na sua decisão. O que é melhor, fazer a constelação com pessoas ou com bonecos? Não tem melhor ou pior, Rafael. Não tem mesmo, tá? Por quê? Porque quando eu tenho com certeza clientes aqui, se manifestem aí, que já fizeram com bonecos e com pessoas, ou já participaram com pessoas e com bonecos. Se manifestem aí o que vocês acharam. Cada um vai achar melhor uma coisa. Com pessoas é uma experiência muito louca, assim, muito potente, é muito lindo, né? Porque eu acho que para pessoas é uma coisa que eu indico para as pessoas mais céticas, para a pessoa que fala assim, não sei se eu acredito nisso, não sei o que está acontecendo. E aí, com pessoas, todas essas barreiras da dúvida caem, porque você experimenta no seu corpo. Mas a constelação com bonecos, assim como a online, que eu também faço, né? Online, para quem está longe do Rio. Eu tô no Rio de Janeiro nesse momento. Então, para quem não quer vir aqui fazer presencial, não pode, enfim, eu atendo online. E é o mesmo campo, tá? Eu gostei mais com bonecos, com pessoas, foi interessante também, viu? É uma preferência. Eu adoro quando eu vou ser constelada, né? Porque eu também sou de vez em quando, uma vez por ano, pelo menos ali eu faço. Eu gosto mais com pessoas. Por quê? Porque eu sou consteladora, eu conheço as dinâmicas. Então eu fico um pouco no controle, eu gosto de ficar fora do controle. Eu gosto de deixar o controle 100% no campo. Eu com bonecos eu posso mexer um pouco, entende? Não que se eu tiver com uma consteladora incrível, ela não vai rir da minha cara se eu tentar controlar alguma coisa, né? Porque eu percebo, se chegar uma pessoa ali pra constelar um tema e começar a mexer os bonecos de forma que pareça que tá tudo harmônico, mas a vida da pessoa tá uma bagunça, eu não acredito no que ela tá montando. Eu sinto qual é a dinâmica. Mas eu, como me conheço, eu geralmente vou pra opção pessoas, tá? Mas não é porque é melhor. Inclusive, dia 9 de abril, vamos ter grupo de constelação à noite no Espaço do Todo, que é o espaço eu sou guardiã do Espaço do Todo, é o espaço onde eu atendo aqui no Rio, é meu e da Ingrid, né? A Reni participou com pessoas várias vezes no meu grupo, inclusive deve ter ido em outros também. Foi. Até foi uma vez numa outra consteladora assistir um grupo. E é incrível mesmo. Já fiz os dois, foram experiências maravilhosas. Experimentei das duas formas com pessoas, é inexplicável. Onde é? É na Barra. O arroba, gente, só pra vocês saberem, é Espaco do Todo. Tá? Se quiserem seguir, alguém escreve aí. @Espaco do Todo. É onde eu faço os trabalhos presenciais aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu falo aqui no Rio de Janeiro porque eu sou assim, eu viajo, eu abro agenda pela vida. Vou pra São Paulo, eu abro minha agenda em São Paulo, mesmo que eu não esteja indo trabalhar. Eu sempre anuncio aqui nos stories pra onde eu tô indo. Já fui até pra fora do Brasil e abri agenda. Fui pra Califórnia, levei meus bonecos. Fiz grupo de constelação na Califórnia com pessoas. Fiz grupo de... Atendi várias pessoas com os bonecos. Nossa, eu trabalhei muito nessa viagem. Isso, Espaco do Todo. Obrigada. Então, vamos lá? Vamos falar da magia? Porque a gente tá fazendo magia aqui, conversando, né? Dia 9 de abril, à noite, 19 horas, vai ter constelação em grupo lá no Espaço Todo. Eu nem anunciei lá no Espaço Todo, no arroba. Mas eu vou botar lá hoje. Eu vou fazer uma artezinha aqui e vou botar, tá? E... faço vários trabalhos online, dou formação em constelação, a turma 3 iniciou agora, ainda dá tempo de entrar, tá? A formação, vou falar então, já que eu abri aqui, vou falar. A minha formação não é uma formação só para quem quer ser terapeuta, é um trabalho muito profundo, um trabalho pessoal muito profundo no seu sistema familiar, em todas as áreas da vida, tem módulo de saúde, módulo de relacionamento, módulo de trabalho, módulo de prosperidade, módulo de como a gente ajudar mais as pessoas, de propósito de vida, é bem completo. E a gente passa esse ano todos juntos até novembro.
domingo por mês, o dia inteiro, juntinhos, tá? Quem quiser saber mais sobre qualquer trabalho é só me chamar no direct. Vamos lá, vamos agora fazer a magia no trabalho. Se a magia é sobre essa frase, né? Vamos lá. Pois a quem tem gratidão pelo seu trabalho, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão pelo seu trabalho, até o que tem lhe será tirado. Então a gente vai fazer isso independente de qual é o seu trabalho hoje, tá? Ana, eu não trabalho. Se você não trabalha, já tá aposentado, já tá aposentada, qual é o seu trabalho? Pensa em algo que você faz pelos outros. Às vezes é pelos seus filhos. Intui, vai na sua intuição, porque aqui hoje o tema é trabalho mesmo, tá? Então, fica na pergunta aí e intui sobre o que você vai fazer hoje, tá bom? Às vezes alguma memória do trabalho, tá? Porque as nossas memórias que foram traumáticas, alguma coisa relacionada a isso, né? Nossos pontos de vista, eles são uma coisa só, a gente não é fragmentado. Então, se você teve lá um trauma com o trabalho, se você tem uma memória que te persegue, porque aquele chefe, aquela história, você pode fazer para isso, tá? Então ela fala aqui, se você quer ter sucesso ou aumentar a quantidade de coisas boas no seu trabalho, oportunidades, promoções, dinheiro, ideias, inspiração e reconhecimento, é fundamental ter gratidão pela sua carreira. Quanto mais grato você for, maiores serão seus motivos para ser grato. Então, artesã. Ótimo, é isso aí. E você já deve ter percebido que para aprimorar qualquer área da sua vida, é preciso sentir gratidão por aquilo que já possui. E aí é esse o ponto que eu quis começar, que eu comecei a falar lá quando a gente começou a live, não sei se todos vocês estavam aqui, que é o seguinte. Se você não está alinhado ainda no seu trabalho como uma pessoa, deixa eu voltar. Se você ainda não está trabalhando com algo que está totalmente alinhado com a sua alma, né? Tipo assim, você sente que está no seu propósito de vida, você tem muito prazer em fazer isso, você sente que você ajuda muitas pessoas quando você trabalha, né? Você se sente muito útil realmente. Você está ali naquela tranquilidade de que você está no lugar, entre aspas, certo. Eu te digo que para você conseguir até acessar essa informação, você precisa aceitar o lugar onde você está. Tá? Mesmo que você fale, cara, eu quero mudar de trabalho, eu quero já sei onde é, ou então, eu ainda nem sei onde é esse lugar, eu ainda nem sei exatamente o que fazer. Mesmo que você esteja nesse lugar de estar, né, de saber ou não saber, mas não está onde você quer, ou está onde você quer, tanto faz, só quer melhorar as coisas, né? Potencializar essa felicidade, esse propósito, tanto faz. Você precisa aceitar. Lembra que quando eu falo de aceitação, é uma aceitação ativa, não é uma aceitação passiva. Quando a gente fala de aceitar, não é assim, eu vou aceitar e vou passar o dia inteiro aqui sem fazer nada, num trabalho que eu odeio. Não. O que é uma aceitação ativa? Eu aceito que eu tô aqui, eu aceito que foram as minhas escolhas que me trouxeram aqui, mas eu penso, beleza, no ponto do momento, será que eu tenho algo para fechar aqui de aprendizado? Eu comecei a contar minha história lá no começo. Quando eu não terminei. Quando eu fiz uma mudança, enquanto eu odiava, eu ia chorando pro trabalho, porque eu ia, tá? Chorando, ódio, xingando todo mundo, que merda, não queria estar aqui, não sei o que. Quando eu tinha essa postura, eu não achava caminhos pra sair dali. Eu me sentia cada vez mais presa àquilo ali. Quando eu falei assim, beleza, já entendi pra onde eu quero ir. Me parece um pouco longe, mas vou fazer um plano aqui, vou deixar o plano em aberto, né? Vou seguindo o fluxo. E eu vou dar o meu melhor aqui, porque se eu ainda tô aqui, é porque eu tenho algo para aprender aqui. Quando eu comecei a trabalhar todo dia dessa forma, assim, como eu posso já fazer o que eu quero fazer, o que me traz alegria na alma aqui onde eu tô? Cara, eu tinha uma grande oportunidade, porque eu tinha contato com mais ou menos 600 pessoas por dia. Então eu comecei a ser quem eu achava que eu seria quando mudasse de trabalho, né, para ser uma terapeuta, para ser uma mentora, como hoje em dia eu sou. Eu comecei a ser com cada pessoa que passava no meu caminho.
eu comecei a ser para ter. Então eu comecei a exercitar tudo que me dava felicidade no dia a dia. Eu saí internamente, externamente eu estava ali fazendo alguma coisa que eu não gostava, mas eu ia com muita alegria, porque eu tornava cada minuto do meu dia intencional. Cada pessoa que eu atendia, eu olhava com amor que eu olharia para meus futuros clientes. E enquanto isso, eu tinha muito pouco tempo, né, aqui no Rio, então, que eu tinha que dividir entre a minha família, mas eu comecei a atender algumas pessoas. Não tantas quanto eu gostaria, mas o que dava tempo, né? Eu peguei uma parte do meu tempo e comecei. Então, assim, com muita gratidão, com muita intenção e com muita gratidão. E a gente vai fazer isso aí, seja lá qual for o seu trabalho, tá? A quantidade de gratidão que você dá é diretamente proporcional à quantidade que você recebe de volta. É você quem controla quanto recebe através do quanto dá. Então, se você é uma pessoa que está muito grata, lembra disso, cara. Lembra dessa frase aqui, presta atenção. Tudo que você está sentindo falta na sua vida é porque você precisa dar mais disso. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu trato a pessoa fulana lá muito bem e ela não me trata bem. Porque você está apegado no personagem. Você tem que entregar pra vida isso. Não quer dizer que a pessoa que você quer que te dê vai te dar de volta. Porque se aquela pessoa não tem isso pra dar, ela não vai conseguir te dar de volta, tá? Mas então é assim, nossa, Ana, eu tô sentindo, não tô me sentindo amada. Você tem amado, você tem entregado amor pro mundo? Ou você só tem entregado julgamento? Então, é isso que ela tá dizendo aqui, ó. Você controla o quanto você recebe. Porque você controla o quanto você dá. E quanto mais você dá, mais você recebe. Ela tá falando de vibração, tá? Gratidão. Então, quanto mais você agradece por aquilo que você tem, mais você recebe da vida. A vida te entrega cada vez mais. Se o seu trabalho é cuidar dos seus filhos e da casa, procure motivos para ser grato por isso. Geralmente essa é uma oportunidade única. Quanto mais você sente gratidão por ela, mais atrai apoio, mais ajuda, mais momentos bonitos e mais felicidade para sua experiência. Então, não importa se você tem clientes, se você tem funcionários, se você só tem um chefe, tá tudo bem. Agradeça pelo seu trabalho. Esse é o nosso papel hoje, tá? Aí ela traz uma imagem muito legal. Imagine que você tem um gerente invisível cujo trabalho é registrar o que você pensa e sente a respeito do seu emprego. Esse é o universo, tá? Detalhe. Ela tá falando do próprio universo. Imagine que esse gerente vai te seguir por onde quer que você vá, com uma canetinha e um bloco de anotações na mão. Sempre que você encontrar algum motivo para sentir gratidão pelo seu trabalho, o gerente anota. A sua meta é encontrar o máximo de motivos possível para ser grato, para que no final do dia o seu gerente tenha uma longa lista contendo toda a sua gratidão. E quanto maior for a sua lista, mais magia o seu gerente invisível poderá trazer para o seu dinheiro, seu sucesso, suas oportunidades, sua satisfação e realização profissional. Então você não tem mais filhos, mas você tem a sua casa para gerenciar, você tem a sua vida para gerenciar, você vai achar aí, tá? E a gente vai sempre encontrar alguma coisa falando, eu sou muito grato por a tal coisa, tá? É o fluxo da abundância, dar e receber, exatamente. Então, beleza, não caiu o final de semana, caiu o dia de semana. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Agora eu tô com o livrinho na mão. A magia no trabalho. Qual é a sua rotina hoje para fazer a magia? Repita os passos 1 a 3 do exercício mágico, enumere suas bênçãos. Quem não sabe do que eu estou falando vai ter que ir lá na live 1. Você não vai ter tempo de escuta a live toda, mas você vai fazer uma lista das suas 10 bênçãos, escrevendo por que você se sente grato do lado e depois vai ler a lista dizendo 3 vezes obrigado, obrigado, obrigado para cada coisa que você agradeceu, tá? 2. Agora é o exercício de hoje. Presta atenção. Quando você estiver no seu trabalho, imagine que está sendo seguido por um gerente invisível que anota cada vez que você encontra algo pelo qual se sente grato. A sua meta é buscar o máximo de motivos para se sentir grato hoje. Ok?
3. Sempre que encontrar algo pelo qual se sinta grato, faça o seu gerente anotá-lo. Como? Eu sou muito grato por pararã. E sente a gratidão. É isso. Por que eu fecho o olho? Porque quando a gente fecha o olho, a gente sente mais. Verdade? Vocês também sentem quando fecham o olho mais? Então, você tá lá no seu trabalho, eu tô aqui no meu trabalho, né? Vou trabalhar em casa hoje. Tô aqui no computador. Mesmo que eu não atenda ninguém. Tô aqui, nossa, eu sou muito grata por isso. Eu fecho o olho e eu... Tem um gerente invisível do seu lado. Quem vai ser seu gerente invisível? Você pode botar uma imagem de um anjo, você pode botar um homem lindo, uma mulher maravilhosa. Quem vai ser seu gerente? Pode ser até ser eu. Você pode me imaginar lá do seu lado, assim, ó. Gerente invisível hoje. Quem vai ser seu gerente invisível? Me conta aí. Quero saber, porque isso vira uma brincadeira, né? Então você vai buscar o máximo de motivos para falar para ele, ó, gerente, anota aí, eu sou muito grato por isso, tá? Esse é o trabalho de hoje, da magia de hoje. 3, sempre que você encontrar algo pelo qual se sinta grata, vai fazer ele anotando, dizendo o que é e dizendo o porquê, tá? Não, mentira, não precisa do porquê não, li errado. Só dizer pelo que você é grato, tá? 4, antes de dormir, pedra mágica. Sua notinha do dinheiro já tá grudada por aí, um lugar que você vai ver hoje, pelo menos uma vez, né? Dinheiro mágico, pra quem participou ontem, pra quem não participou, tá imperdível a live de ontem, a gente falou de dinheiro, foi muito legal. E é isso. Qual foi seu maior insight hoje? Essa pergunta que eu faço é muito importante pra mim, eu quero que vocês me contem. Qual foi seu maior insight hoje? Qual foi seu maior aprendizado no dia de hoje? Pensei no meu anjo da guarda. Pronto, seu anjo da guarda vai ser seu gerente invisível para anotar toda a sua gratidão pelo seu trabalho hoje. O que mais? Eu já tô lá andando aí por aí para ser o gerente invisível de vocês. Quem mais? Me dá seu insight. Essa é a melhor forma de você, entre o dar e o receber que a gente tem aqui, essa troca de energia, todo o tempo vibrar na gratidão. Alguma coisa específica sobre trabalho? Mas não precisa, tá? Só perguntando. Que eu preciso ser mais grata e tenho reclamado muito. Aí, Suzy, você vai virar a melhor do mundo em reclamar. Quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica naquilo. Como seria virar a melhor do mundo em agradecer? Como seria virar a melhor do mundo em ser feliz? Em ter uma vida leve? É só escolher. Vocês podem, quem for fazer o exercício, quiser me marcar no Instagram, bota lá a magia, trabalho mágico, bota uma foto, me marca que eu posso repostar e convidar mais pessoas. Não apareci muito nos stories desse dia. É sobre vibrar e não só sobre falar. Quem mais? Estamos finalizando já, tá? Tô só nos insights. Insiste. Quanto mais gratidão, mais vai receber do universo. É isso. Insight. Quando aposentei, fui ser feliz trabalhando com reiki. Bom dia. Gente, a gente já está indo embora, mas vai ficar gravado lá no feed, tá? Assim como estão todos os outros dias da magia. Nossa jornada de voltar a trabalhar como design exterior, descobri a costura criativa e também tô amando. Hoje perdi. Não perdeu não, você vai assistir agora, tá trabalhando, tá? Você é portuguesa, Amora? Pelo seu jeito de falar? Estou a trabalhar. Só me confirma se você é portuguesa, acho que sim, já tinha percebido, mas não perguntei. Então, vou postar lá agora. Compartilhem as lives. Vai lá no meu feed, gente. Curte a live. Salva. Me ajuda a engajar também. Quando vocês salvam os conteúdos, o Instagram entende que aquilo é uma coisa importante. Encaminha para outras pessoas. E aí ele mostra para mais pessoas esse conteúdo, tá? Existe um algoritmo por trás disso aqui. Existe o algoritmo do universo. E existe o algoritmo do Instagram. Muito obrigada. Amanhã estaremos aqui às 7h07. Se você quer entrar no grupo do WhatsApp, tá em Lisboa. Tem um grupo do WhatsApp onde eu aviso, daqui a 20 minutos eu entro na live, tá? E ali dentro também, às vezes, eu trago algum conteúdo extra.
um áudio extra, um insight, alguma coisa. Essa semana eu falei, se vocês me derem 15 insights, eu mando um presente pra vocês. Não me deram 15 insights. Tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Senão eu fico muito maior do que vocês. E aí quase ninguém me deu os insights lá no meu direct ou lá nos comentários das lives. Então, Amora, eu já sei, da época que veio muita gente de Portugal, escreve lá no meu direct, Ana, eu quero entrar no grupo. Me avisa, fala lá que eu te mando o link do grupo pra você entrar, tá? Pode ser agora, se você quiser. Até amanhã, 7h07, queridas. Pra mais um dia de magia. Deixa eu ver qual é o tema de amanhã. A fórmula mágica para vencer a negatividade. Não vou ler, eu vou ler tudo na hora. Eu gosto de ler assim 5 minutos antes de entrar pra lembrar o que é, porque eu já tô muito professora da magia desde 2021. Beijo, até amanhã.